E o Almoce Conosco dessa semana é com o presidente do Tribunal de Contas do DF, Renato Rainha. Ele, que tem a função de fiscalizar as contas públicas, vai falar um pouco sobre a herança do governo Agnello. Assista na entrevista do nosso diretor executivo, Alex Dias, com a presença especial de Toninho Pop. Estamos aqui mais uma vez no Latambuí, no Parque Shopping, para apresentar o quadro Almoce Conosco. Nosso convidado, quer dizer, já faz parte do programa do Tenência Negócio, Toninho Pop, e nosso convidado especial, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Renato Rainha. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Alex. Um prazer estar aqui com você e com o Toninho Pop. Mas vamos contar um pouco da sua trajetória política, né? Que você foi um homem de muitos votos aqui em Brasília, né? Sim, Alex. Eu fui para a política em razão da minha atuação no Sindicato dos Delegados de Polícia. Participei da primeira eleição em 1994. Eu fui eleito com 5.589 votos. Mas tem que frisar o seguinte, 5.580 votos. Para aquela época era uma coisa bem expressiva, né? De votos consideráveis. Porque hoje 5.000 votos é pouca coisa. Não dá para eleger, não elege. Mas agora que veio bom, aqui em 98 foram mais de 30 mil votos. Mais de 30 mil, com a ajuda do Toninho Pop, verdade, que me ajudou. Eu participei da campanha do Rainha. E, Renato, os membros do Tribunal de Contas, na sua maioria, foram deputados, né? E quando entra para o Tribunal de Contas, dá uma sumida. E depois como é que é isso? Como é que retoma? Veja bem, por que o conselheiro, ao ir para o Tribunal de Contas, ele some um pouco da atividade social e completamente da atividade política? Primeiro, porque não podemos ter nenhuma atuação política partidária. Segundo, porque a quantidade de trabalho ela é muito grande e é um trabalho eminentemente técnico. Como é que o tribunal pode ser percebido pela população? Na medida em que ele faz um trabalho técnico de fiscalização das despesas com competência. Presidente, já que você falou de governador e tudo, o governador Agnello entrou muito no cheque especial ou não está faltando dinheiro em Brasília? O que está acontecendo? Olha, Toninho, nós estamos ainda analisando no Tribunal de Contas toda a documentação do fechamento das contas com relação ao ano de 2014, o último ano do governo Agnello. Mas há indícios, sim, de que houve um gasto bem maior do que foi arrecadado. Quais são os indícios? Os servidores públicos não receberam o 13º e as férias, o que é um absurdo, inaceitável que isso ocorra em Brasília. Nós temos vários fornecedores para o GDF, tanto de obras, como de serviços, como de produtos, que foram até o tribunal e estão reclamando de dívidas dos meses de outubro, novembro, dezembro do ano passado. Os artistas também, empresas de construção civil, pessoas que vendem produtos para o GDF. Mas, presidente, o deputado Chico Vigilante, ele divulgou, né, em toda a mídia, que o GDF, o que foi apresentado como dívida, como não ter caixa, né, seria ilusório, que realmente o GDF... Tem um vídeo na internet, né, dizendo que tem dinheiro na conta do governo. E quem é que tem razão? É o governo ou é o deputado Chico Vigilante? Na realidade, o que o deputado Chico Vigilante apresentou foi uma demonstração contábil. Só que tem que olhar a coluna de débito também. E tem que olhar também que muitos recursos que o GDF tem hoje em conta são vinculados em fundo. E os recursos do fundo só podem ser gastos com o objetivo daquele fundo. Vou dar um exemplo. Temos quase 3 bilhões no fundo da Previdência. Mas esse dinheiro só pode ser pago para pagar aposentadorias e pensões. Então, quando se olha a questão contábil, não se pode olhar apenas o que consta como crédito. Você tem que olhar como débito, tem que olhar o dinheiro vinculado. Sim. Isso não podia ter sido ajustado na transição? A transição ela seria um instrumento muito bom para isso se realmente as informações para a equipe de transição tivessem sido prestadas a tempo e com toda a credibilidade, e também se a equipe tivesse preparada para pedir tudo aquilo que ela realmente necessitaria para poder fazer uma transição a contento. Me parece que os dois lados aí falharam um pouco. E nós só vamos ter condição de informar se há o déficit e qual o valor desse déficit depois que todos os documentos derem entrada no tribunal. Nós estamos aguardando que o governo encaminhe e a partir do momento que o governo encaminhar, eu tenho uma secretaria do tribunal exclusivamente para analisar isso com auditores dos mais qualificados para poder dar um veredito para a população definitivo do que aconteceu. Ok. Toninho, eu vou chamar um intervalo
E daqui a pouquinho estaremos de volta para falarmos sobre aí o governo Hollenberg. Combinado. Então, estamos de volta aqui, né, no quadro Almoço Conosco, lá Tambuí, no Parque Shopping, no Espaço Gourmet. Presidente, houve o cancelamento do Carnaval e da Fórmula Indy, né? A Corrida de Reis, ela foi possível, né, por conta do esforço da Leila, que inclusive procurou vocês, né, para poder pegar a orientação. O senhor acha que isso está certo? Veja bem, primeiro eu quero parabenizar a atitude da secretária Leila. Ela esteve lá no tribunal no primeiro momento, nós nos colocamos à disposição para tentar ajudar. Ela conseguiu captar recursos da iniciativa privada e um fundo de recursos federais, ou seja, realizou a prova sem qualquer uso de recursos públicos aqui do Distrito Federal. Então, assim, foi uma atitude, eu posso dar esse testemunho aqui, altamente competente e comprometida com a cidade. Com relação à Fórmula Indy, iniciou a Fórmula Indy com um processo totalmente errado. O governador Agnello, ainda em dezembro de 2014, encaminhou uma licitação no valor de 252 milhões de reais para reformar o autódromo, não apenas para a Fórmula Indy, para fazer muitas obras no autódromo. E eu que suspendi essa licitação ainda em dezembro. Suspendi porque, além de não haver recurso financeiro, ou seja, eu gastar mais 252 milhões no autódromo, nós ainda encontramos 35 milhões de sobrepreço na licitação e várias ilegalidades graves. Foi gasto aproximadamente uns 18 milhões dentro do autódromo. E nós vamos fiscalizar que obra foi essa realizada e se ela está pela metade ou não, porque deixar a obra pela metade é a pior coisa que existe no mundo. A retomada é muito mais cara. A informação que a gente tem, pelo menos, é que o autódromo está inviável para se fazer alguma coisa, porque começou uma obra e não terminou. Né? E, presidente, voltando um pouco, né, à questão da crise, das dívidas, né, o caminho encontrado pelo atual governador, pelo Rodrigo, você acha que está correto? A nossa preocupação é com servidores aí nesse momento que estão com seus salários, pelo menos quem recebe acima de 9 mil, com a possibilidade real de parcelamento. Isso vai acontecer durante algum tempo. O que a gente até já fez como sugestão ao governo, e o governo também já estava analisando essa questão, é do adiantamento da receita orçamentária, que poderia trazer para o cofre do GDF algo em torno de 840 milhões de reais, depois vender aqueles títulos da dívida ativa do GDF. Presidente, mas essa antecipação, como é que é a mecânica dessa antecipação? O governo pode pegar um empréstimo com base na receita orçamentária que ele vai ter até o mês de dezembro. 7% dessa receita pode ser objeto de um empréstimo e o governo receber esse dinheiro. Isso dá em torno de 840 milhões de reais, mais ou menos, Toninho. Só que ele tem que pagar isso até dezembro. E aí como é que ele pagaria isso? Exatamente com esses títulos da dívida ativa e injetando esse dinheiro no mercado, na sociedade, certamente vai vir mais recursos, a arrecadação vai aumentar. E o Tribunal de Contas da União parece que aprovou a antecipação do Fundo Constitucional? Na realidade, a leitura que faço daquela decisão que o TCU tomou, não foi que ele determinou que se repassasse, foi que ele orientou que se repassasse e disse à União que não havia nenhum empecilho legal para que a União repassasse esse adiantamento. E eu espero realmente que o governo federal tenha essa sensibilidade em prol da população de Brasília. Alex e presidente Renato Rainha, naquela câmera é Denzel Washington, é o nosso cameraman aqui, ou é nessa, hein? Que é a conexão aqui com a informação que você precisa saber. Eu tenho certeza que tem muitos fornecedores que estão neste momento nos assistindo e que querem saber o seguinte: existe algum mecanismo, alguma lei que proteja as pessoas que prestaram serviços ou que forneceram produtos para o GDF que vão realmente receber? Toninho, isso é uma boa pergunta, porque eu recebo todos os dias fornecedores lá no tribunal que prestaram serviço, prestaram obras, ofereceram produtos e que não receberam até hoje. A dívida não é do governo Agnello ou do governo Hollenberg, a dívida é do Estado, do Distrito Federal. O Estado tem a obrigação de pagar, o Estado não pode ser caloteiro, muito pelo contrário, o Estado tem que dar o exemplo ao cidadão. Não há possibilidade de calote, vai receber em algum momento. Não há nenhuma possibilidade de calote, todos os credores têm que receber e o Estado tem que pagar sob pena de grave ofensa à lei de responsabilidade fiscal. Seria espetar muito você, Renato, se a gente perguntasse qual é a avaliação que você faz desse novo governo?
Não, não seria não, Toninho. Assim, eu como toda a população, eu deposito esperança no atual governo. Eu vejo um secretariado muito preparado, alguns secretários com muita experiência, outros nem tanto, mas eu acredito muito na burocracia, no corpo técnico de servidores do Distrito Federal para dar esse suporte. Toninho, vou aproveitar aqui essa sua última pergunta e gostaria, né, presidente, diante de tanta crise, de tanta dívida, que o senhor desse uma mensagem de otimismo, né, para que a gente pudesse realmente se fortalecer, levantar a autoestima e continuar o nosso trabalho, né? Ah, sim. Eu acredito muito no propósito do atual governador, como eu disse, mas acredito sobremaneira na população trabalhadora aqui do Distrito Federal em ajudar a superar essa crise, em cobrar que as pessoas responsáveis pelos órgãos e instituições que têm que trabalhar no desenvolvimento econômico realmente trabalhem para gerar emprego, para gerar tributos, para gerar políticas públicas de qualidade. Eu estou esperançoso, eu acredito que, não sei se nesse ano, porque a crise é grande, o ano que vem eu acho que nós vamos ter Brasília colocada nos trilhos e no caminho que todos nós desejamos de uma cidade com qualidade de vida para que todos nós possamos morar com alegria. Ok, Toninho. Legal. Só agradecer essa grande audiência aí, muitas pessoas estão comentando comigo esses meus almoços aqui com você e com as autoridades que vêm convidadas aqui. Obrigado, Alex. Obrigado, Renato. Obrigado, Toninho. É um prazer. Convidado dos cabeças, hein? Sim. Vamos lá. Já tive. Foi o primeiro programa cabeças que da fiz, notícia, depois exatamente. Que assumi como presidente, foi o cabeça Olha que bacana. Então encerramos aqui o quadro Almoce Conosco e até o próximo domingo. Obrigado.